Isso aqui para que a gente ouça cada carreira e aí pedir que sejamos o mais sucinto possível para que possa ater a cada fala para o que cada carreira considera primordial que se tenha ou que se retire do texto. Então, estão escritos aqui as representações, então vou chamar o meu amigo Márcio Garcia, comissário de polícia, para falar em nome do Copol. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Bom dia a todos. Bom dia à mesa, comissões de servidores, segurança pública, os deputados presentes, delegado Dr. Jansen. Bom dia aos meus colegas dos 11 cargos da Polícia Civil. Bom dia também aos futuros policiais civis representados pelas suas comissões lá ao fundo. Nós aqui estamos brigando não somente pelos atuais policiais civis, como também pelos futuros policiais civis. A lei orgânica é uma lei orgânica que será destinada a todos os policiais civis, atuais e futuros. O deputado Carlos Augusto já, na verdade, parece que fez uma leitura da minha mente, né, porque eu ia iniciar justamente falando sobre a questão da CGU. Eu fui procurado por alguns colegas da Corregedoria, até tendo em vista que já passei alguns anos também trabalhando na Corregedoria em turma de correição, inclusive na época em que o delegado Carlos Augusto era titular em algumas unidades, já passamos, né, já trabalhamos aí juntos na fiscalização das unidades de Polícia Judiciária, 15ª, 33. Então temos alguma experiência para poder acrescentar nessa matéria. E nessa leitura, né, verificamos que realmente o texto traz até algumas novidades, né, como a questão do termo de ajustamento de conduta. Temos também uma composição paritária das CPIAs, contando com comissários de polícia, que também é um avanço, né. Hoje nós dispomos de 3 comissões na CGPOL, né, uma das quais com 2 comissários. Então já temos aí um avanço quanto à questão, né, de composição mais paritária em relação às questões da Corregedoria. Entretanto, deputados, o que ficou alinhado, né, na discussão entre as entidades classistas foi a questão de que o texto ele repete em muito legislações já ultrapassadas. Tanto o decreto 218 de 75 quanto o 3044 de 80, né, o nosso Estatuto e Regulamento dos Policiais Civis. Então, na verdade, o que nós propusemos é que esse quantitativo muito extenso, né, de praticamente 2/3 da lei orgânica, tratando das questões de punições, né, de regime disciplinar, que ele seja tratado numa legislação própria à parte, e não na lei orgânica, que é uma lei complementar. Tudo que for inserido na lei orgânica, ele vai ter uma dificuldade muito maior no futuro para se alterar. Então, código de ética, toda essa parte, pensamos que deve ser sim alterado, mas de forma a modernizar e não repetir, né, o que já existe. Entretanto, deputados, o que nós também corroboramos, e aí a fala do deputado Carlos Augusto é muito nesse sentido, a questão da CGU nos é muito, muito cara. Atualmente, inclusive, faço um trabalho de assessoramento lá no Palácio Guanabara, em que recebo inúmeros policiais civis oriundos das punições arbitrárias da antiga CGU. Nós verificamos em loco, processualmente, que ali havia realmente um assodamento para que houvesse as punições, às vezes ao arrepio até do que estava sendo tratado no Poder Judiciário. Então, quando você tem ali a necessidade de punir para dar uma resposta, né, às vezes, como ouvíamos lá, até com cota para punir. Então, nos parece, né, para as entidades, que é algo que deve ser realmente extirpado da nossa instituição, essa possibilidade, né, do retorno da CGU. E aí fica a sugestão, né, das entidades quanto à revogação da Lei 3403 de 2000, que está em vigor, que cria a CGU. O deputado chegou a falar, na época do Garotinho, é essa. Lei 3403 de 2000. Ela cria a estrutura da Corregedoria Geral Unificada. Então, acredito que a própria lei orgânica, nos seus atos de disposições transitórias, possa revogar
essa legislação de forma a extirpar esse problema da nossa instituição. Passando à frente, falamos também na questão das carreiras, né? E nos é também muito caro, e aí falo pela coligação do presidente Fábio Neira, né? A lei orgânica, ela não trouxe, né, a organização das carreiras. Então, uma lei orgânica, ela precisa dar organicidade à nossa instituição e organizar as carreiras. Falou-se aí da lei orgânica anterior, que foi tratada na gestão anterior. Ela trazia essa organização, embora com alguns problemas, né? Quanto à unificação dos cargos, que é algo que nós defendemos, a unificação dos cargos de inspetor de polícia, oficial de cartório policial e investigador policial num único cargo, de nível superior de base. Havia ali uma dúvida na lei anterior quanto à questão dos investigadores policiais, né? Porque estava ainda sob a égide da lei anterior, né, que previa o nível superior, e ela foi questionada na justiça à época pelo vício formal, que foi meramente de iniciativa, não havia vício material. Então isso se venceu, e hoje a gente consegue, de fato, tratar isso como uma unificação de um único cargo. Inclusive, né, a gente teve recentemente uma lei que foi encaminhada aqui pelo governador, tratando do nível superior dos investigadores, foi retirada porque havia uma dúvida quanto ao aumento de despesa, que também já foi vencido. Não existe aumento de despesa imediato quanto ao aumento da escolaridade dos investigadores. O mesmo tratamento para os auxiliares policiais de necrópsia e para os técnicos policiais de necrópsia, que também desejam a unificação dos seus cargos. Então, carreira, eu acho que dá para fazer um enxugamento, dá para fazer também uma questão voltada às promoções, como foi falado, e não vou aqui ser repetitivo, né, a questão de você privilegiar, né, o critério de antiguidade ao arrepio do merecimento, e o merecimento, né, termos critérios mais objetivos, diminuindo, inclusive a subjetividade, a discricionariedade do Conselho Superior de Polícia, de forma a você tratar de forma objetiva essas promoções. E, quiçá, né, ter um peso muito maior em relação às questões da promoção por antiguidade. A questão também, deputado, dos triênios aplicados sobre a nossa GHP, que foi debate, inclusive, da nossa reunião, quando tratamos lá da elevação da GHP. Havia lá uma possibilidade, e a gente, quando levanta esse dado, é somente uma questão isonômica em relação à Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, que já percebem esses valores nos seus contra-cheques dos triênios, né, aplicados sobre a gratificação de habilitação profissional. Da mesma forma, temos inúmeras ações judiciais, inclusive ação civil pública, ajuizada pelo Sindipol e pela Copol na nossa gestão, né, e com muitos colegas individualmente já ganhando, o que fará, né, em breve termos aí duas categorias de policiais, os que recebem o triênio sobre a GHP e os que não recebem o triênio sobre a GHP. Então, por fim, né, para finalizar, acredito que é uma oportunidade, né, que nós temos de emplacar essa lei orgânica definitivamente, aproveitando, sim, a boa vontade do governo de fazer esse encaminhamento, o que não houve anteriormente, e que nós não percamos essa chance histórica. Sim, a questão também, o presidente me lembrou, porque também a gente é cobrado pela base, né? A questão do perito papiloscopista também. Muito obrigado, presidente Neira, porque é muita coisa e a gente tem pouco tempo. Perito papiloscopista também é um reconhecimento da função, né, que é inerente, né, a quem faz laudo. Então, previsto inclusive em decisões do STF, temos aí essa possibilidade de acertar esse texto a partir de agora. Então, queremos realmente aproveitar essa chance, né, emplacarmos também direitos e vantagens que não tínhamos antes. Só para lembrar, deputado, o senhor falou da questão, mais uma vez, né, da lei anterior, né, que foi proposta. Ela, de fato, ela não teve a oitiva das entidades também, para ficar claro, né? Ela nunca teve, nem a anterior, nem a atual. Os textos não foram elaborados com a participação das entidades classistas. Entretanto, na gestão anterior, pelo menos, ao menos, foi feita uma apresentação daquele texto pronto, né? E nos pareceu que, em relação a direitos e vantagens, ele avançava muito em relação ao atual, que, de fato, não avança em nada, praticamente. Então, gostaria de agradecer a todos, né, que tenhamos aí sucesso
E o que esperamos é que a gente consiga efetivamente emplacar essa lei orgânica, é o que todos querem. Muito obrigado a todos.